Existe uma frase que muda completamente o clima dentro de uma empresa. O fiscal do trabalho está aqui. Nossa! Na mesma hora começa aquela loucura, aquela correria. Alguém procura documento, outros tentam ali, né, achar treinamento. Tem gestor perguntando o que precisa apresentar. E o RH no meio disso tudo, tentando organizar a situação. E se você trabalha com RH, provavelmente já viveu algo parecido e a sensação é sempre a mesma. Parece que a empresa está sendo pega de surpresa, mas a realidade é que a fiscalização do trabalho, ela não deveria gerar pânico, né? Ela deveria gerar o quê? Organização. Porque quando a empresa tem os seus processos bem estruturados, a chegada de uma fiscalização não vira crise, vira apenas uma verificação. E hoje eu quero conversar com você exatamente sobre isso. Como o RH ele pode se preparar para uma fiscalização do trabalho sem entrar em pânico. O que realmente precisa é estar organizado. O que faz toda a diferença na hora da análise é como transformar o PGR em um aliado e não em uma dor de cabeça. E antes da gente continuar aqui, deixa eu me apresentar rapidinho para quem está chegando agora a me conhecer. Eu sou Marcela Carvalho, trabalho com RH há mais de 12 anos e o meu papel aqui é justamente esse: traduzir norma em ação, mostrar como as exigências da legislação elas entram na rotina real das empresas, sem complicação, sem juridiquês e principalmente nada de enrolação. Aqui a gente fala da realidade do RH. Então, já aproveita e me conta aqui nos comentários. Você já passou por uma fiscalização do trabalho na empresa onde atua? Porque quem vive isso sabe, né? Cada fiscalização, ela traz um aprendizado diferente. Existe uma crença muito comum dentro das empresas. A ideia de que a fiscalização do trabalho é sempre um momento de tensão. E muitas vezes isso acontece porque a empresa ela só pensa em organização quando surge a fiscalização. Ou seja, durante meses, às vezes anos, tá? Os documentos ficam ali desatualizados, treinamentos ficam sem registro, plano de ação fica parado, se é que existe, né? E quando aparece a notificação da fiscalização, começa uma correria contra o tempo. Só que preparação para a fiscalização, ela não acontece de véspera. Ela acontece na rotina. E é exatamente isso que muda o jogo. E antes de falar de preparação, é importante entender uma coisa, tá? A fiscalização, ela não começa analisando o papel. Ela começa entendendo a empresa. O auditor, ele vai observar a atividade, vai observar o ambiente, vai observar ali, né, a organização do trabalho. E aí, a partir disso, ele cria uma expectativa. Ele imagina quais riscos deveriam existir ali. Aí depois ele começa a olhar os documentos. E é nesse momento que entra o PGR, porque o PGR, ele deveria mostrar exatamente isso. Que a empresa, ela conhece seus riscos e está trabalhando para controlá-los. O primeiro ponto de preparação é a organização documental. E aqui muita gente imagina algo muito complexo. Mas na prática, o que faz diferença é a clareza. Os documentos eles precisam existir, tá? Precisam ali, né, estar sempre atualizados. E precisam ser fáceis de localizar, porque durante uma fiscalização o tempo conta. E quando a empresa ela demora muito para apresentar documentos, isso já gera ruído. Então o primeiro passo é simples: saber exatamente onde estão os documentos de SST da empresa. PGR, inventário, plano de ação, registro de treinamento, nada precisa estar perfeito, mas precisa estar organizado e coerente, ok? E agora me conta aqui nos comentários, na empresa onde você trabalha, esses documentos estão organizados de forma fácil de acessar ou ainda fica aquela busca de última hora? Porque quem trabalha com RH sabe, né? Isso acontece em muita empresa. E depois da organização documental, entra o segundo ponto, a coerência. E não adianta ter o documento se ele não conversa com a realidade da empresa, tá? O fiscal ele vai observar o ambiente e depois vai olhar o inventário. E aí, a pergunta que surge é muito simples: os riscos identificados fazem sentido com a atividade da empresa? Se a resposta for ok, sim, o documento ganha força. Agora, se não fizer sentido, o PGR ele perde totalmente a credibilidade. Por isso, a coerência ela é tão importante. O inventário ele precisa refletir o trabalho real. Outro ponto que aparece muito em fiscalização é o treinamento, tá? Muitas empresas até realizam treinamentos, mas falham no registro. Ficha de presença incompleta, conteúdo não registrado, carga horária ausente. E durante a fiscalização, o treinamento ele precisa ser comprovado. Não basta dizer que aconteceu e que fez, tá? Precisa, ó, mostrar ali.
Então, preparação também envolve organização dessas evidências. Certificado, listas, conteúdo, registro, isso faz total diferença. E um dos pontos que mais mostram maturidade na gestão de risco e no plano de ação. Porque ele mostra que a empresa não apenas identificou o risco, tá? Mostra também que ela está trabalhando para controlar. Mas aqui existe um erro muito comum. Plano de ação parado. Sem atualização, sem prazo, sem responsável. Quando o plano de ação está ativo, ele mostra movimento, pode ter certeza, tá? Mostra que a empresa acompanha seus riscos e isso muda completamente a leitura do fiscal. E se esse tipo de explicação prática ajuda você a entender melhor como se preparar para uma fiscalização, já deixa aqui o seu like nesse vídeo. Assim, o YouTube ele entende que esse conteúdo precisa chegar a mais profissionais de RH também passam por essas situações. Agora, tem um ponto importante olhando para frente: a evolução das exigências da NRU. Cada vez mais a norma reforça a lógica de gestão de risco, ou seja, não basta ter documento, é preciso mostrar processo, mostrar acompanhamento, mostrar prevenção, e as empresas que começam a organizar isso desde agora chegam muito mais preparadas para os próximos anos, né? Inclusive pensando nas atualizações que vem aí pela frente. E deixa eu reforçar uma coisa: a fiscalização do trabalho não precisa ser vista como ameaça, ok? Ela é, na prática, uma verificação de como a empresa está lidando com segurança e saúde no trabalho. E quando a empresa ela tem seus processos organizados, a conversa muda. Sai do campo do medo e entra para o campo da gestão. E aqui entra uma virada muito importante para o RH. Quando o RH entende a lógica da NR1, ele deixa de correr atrás de documentos e começa a organizar sistema. Sistema de risco, sistema de treinamento, sistema de acompanhamento. E quando isso acontece, o PGR ele deixa de ser um arquivo guardado e passa a ser uma ferramenta de gestão. E é exatamente essa lógica que eu busco trazer aqui no canal, mostrar como normas como a NR1 funcionam na prática da empresa. Sem complicação, sem juridiquês. Se você quer aprender a organizar o PGR e a gestão de risco de forma mais clara dentro da sua empresa, comenta aqui embaixo NR1, porque tem muito RH que só destrava quando finalmente entende o método por trás dessas exigências. Por trás dessas exigências.